Vocês pediram e hoje finalmente vamos falar um pouquinho sobre controle digital depois da vinheta. Alguns inscritos do canal me pediram nos comentários dos últimos vídeos para falar um pouco sobre controle digital. Essas pessoas foram GN Engenharia, Gabriel Vitor e Edson Alves. O Edson, em especial, ele tem um problema muito comum na parte de projeto de controladores digitais. Ele tem uma planta física, em tempo contínuo, no mundo analógico, e ele obteve um modelo matemático dessa planta, ou seja, um modelo em tempo contínuo. Só que o controlador será implementado dentro de um microcontrolador, ou seja, será um controle digital. Como então que ele pode usar técnicas de projeto de controladores se uma coisa está no mundo digital e outra está no mundo contínuo? Uma das várias formas de fazer isso é o que eu vou falar no vídeo de hoje. A forma que eu vou falar hoje consiste em pegar a planta em tempo contínuo, o modelo dessa planta, e transformar isso em um modelo discreto. Feito isso, você tem tanto o controlador quanto o modelo da planta em tempo discreto e assim pode aplicar quaisquer técnicas que você conheça para projeto de controladores, como, por exemplo, lugar das raízes. Para mostrar como faz isso, vamos abrir o Octave. Aqui eu estou no Octave. Se você tem acesso ao MATLAB, você pode usar o MATLAB se preferir. No Octave, nós vamos utilizar funções que estão dentro da biblioteca de controle e, portanto, a primeira coisa que precisamos fazer é carregar a biblioteca de funções de controle. Então, pkg load control. Feito isso, nós vamos definir a nossa variável s, que é uma função de transferência s. E agora nós podemos escrever as nossas funções de transferência em tempo contínuo. Essa função de transferência representa o modelo da sua planta. Então, digamos que a sua planta em tempo contínuo seja um modelo de primeira ordem. Então, G igual a 5 dividido por S mais 5. Apenas um exemplo. Agora nós podemos, para ver o que isso representa, plotar a resposta ao degrau unitário dessa planta. Então vamos lá. Nós vamos obter a saída e o tempo de um degrau da função g em 2 segundos. Agora nós podemos plotar o tempo e a saída com uma grossura de linha 2 e uma cor azul, por exemplo. E aqui está, vamos dar um grid e um hold. Então, esta seria a resposta ao degrau desse modelo em tempo contínuo que eu estou usando como exemplo. É um modelo simples de primeira ordem, mas você pode ter um sistema de segunda ordem, se for um motor DC, por exemplo, terceira ordem, assim por diante, independente da ordem. Para obter uma planta em tempo discreto equivalente a esse modelo físico, nós vamos usar a seguinte função. G em tempo discreto, que eu vou chamar de GD, vai ser igual a C2D do modelo em tempo contínuo. O segundo argumento será o período de amostragem. Aqui eu vou usar como exemplo 0,1 segundo. E o terceiro argumento você vai digitar ZOH. E isso vai te dar uma função de transferência de tempo discreto que é uma equivalência da sua função de transferência em tempo contínuo. Por exemplo, se agora eu der o step de GD, eu vou observar que nos instantes de amostragem, a representação em tempo discreto coincide com a resposta em tempo contínuo. Então, até aqui,
eu ensinei para vocês como faz. E se isso for útil, já deixa um like nesse vídeo. Só que não basta saber fazer, é necessário entender o que se está fazendo. Então nós vamos agora para o quadro digital para entender o que está sendo feito. Esses projetos de controladores digitais, eles envolvem dois universos, entre aspas, diferentes. Um é o universo digital. Esses são todos os códigos e cálculos efetuados pelo microcontrolador. Já do outro lado, nós temos o universo analógico, o mundo real, onde as plantas, os sistemas existem. No mundo analógico, na vida real, nós temos a nossa planta GDS. É um sistema de tempo contínuo. Já no mundo digital, dentro do microcontrolador, nós temos um controlador C de Z. C de Z nada mais é do que uma função implementada no seu código que calcula quais que devem ser as atuações do controlador. Só que estando dentro do mundo digital, não existe necessariamente o conceito de tempo. Existe o conceito de amostras. Então, na amostra 1, o controlador vai calcular um valor, digamos que seja 5. Na amostra número 2, vai calcular um outro valor, digamos que seja o número 3. Na amostra 3, calcula um outro valor, digamos que seja menos 5. Na amostra de número 4, calcula um outro valor, digamos que volte a ser 5, e assim por diante. Ou seja, o controlador ele não tem a noção de tempo. O que o controlador calcula são simplesmente valores. Só que a entrada do nosso sistema físico GDS, ele espera receber um sinal contínuo no tempo. Todo sinal que existe fisicamente, ele é um sinal de tempo contínuo. Então tem que ter alguma coisa aqui no meio que faça o meio de campo entre os valores de tempo discreto calculados pelo controlador no mundo digital e o sinal de tempo contínuo que é esperado pela planta. E este dispositivo que faz o meio de campo se chama segurador de ordem zero, ou da sigla em inglês Zero Order Holder. Aqui você nota que esse ZOH é o mesmo ZOH que nós colocamos naquela função C2D, que significa Continuous to Discrete, ou seja, é uma função que converte de tempo contínuo para tempo discreto. Só que o que faz esse segurador de ordem zero? Ele pega esses cálculos do controlador discreto e ele segura este valor até o próximo instante de tempo. E com isso, ele compõe um sinal de tempo contínuo a partir daqueles valores calculados pelo controlador digital. Esse segurador de ordem zero, por si só, ele tem uma função de transferência, dada por 1 menos E na menos ST dividido por S, onde T maiúsculo é o período de amostragem. Portanto, quando a gente faz o projeto de um controlador digital que vai ser interfaceado para o mundo analógico por um segurador de ordem zero, nós precisamos considerar tudo isso aqui como sendo a planta que vamos controlar. Ou seja, a nossa planta será 1 menos E na menos ST vezes G de S dividido por S.
É isso que nós precisamos ter uma forma para converter de contínuo para discreto. Essa conversão se dá da seguinte forma. Primeiro nós lembramos que E na menos ST é a mesma coisa do que Z na menos 1. E, portanto, este termo aqui, ele sai direto. 1 menos Z na menos 1. Agora nós precisamos fazer a transformada Z de G de S dividido por S. E para isso, nós utilizamos tabelas. Essas tabelas podem ser encontradas na internet ou em qualquer livro que contenha controle digital da sua preferência. Vamos fazer o cálculo daquele exemplo simples para confirmar isso. Nós temos que G de S era igual a 5 dividido por S mais 5. E nós sabemos que a nossa planta em tempo discreto ela vai ser 1 menos Z na menos 1, que multiplica a transformada Z de G de S, 5 sobre S mais 5, dividido por S, ou seja, temos um S a mais no denominador. Olhando em uma tabela de conversão, eu vejo que esse caso aqui é exatamente esse que está aparecendo no topo da tela, em que A é igual a 5. E, portanto, eu vou ter que esse termo aqui, E elevado na menos AT, onde T vale 0,1, isso aqui será aproximadamente igual a 0,61. Assim sendo, essa conversão vai resultar em 1 menos 0,61 é 0,39, que multiplica Z na menos 1, que divide 1 menos Z na menos 1, que multiplica 1 menos 0,61 Z na menos 1. Lembrando que isso aqui é essa parte aqui. E, portanto, nós ainda temos que multiplicar por 1 menos Z na menos 1. Esse termo aparece no numerador e no denominador, cancelando, e com isso nós ficamos com 0,39 Z na menos 1 dividido por 1 menos 0,61 Z na menos 1. Para nós chegarmos no mesmo resultado obtido no Octave, ou no MATLAB, se você preferiu fazer assim, nós multiplicamos tanto o numerador quanto o denominador por Z, e nós acabamos com 0,39 dividido por Z menos 0,61. Vamos conferir se era isso mesmo. Era isso, 0,39 dividido por Z menos 0,61, dado os arredondamentos que eu fiz para o cálculo manual. Então é isso. No vídeo de hoje, você aprendeu como converter na prática, utilizando o MATLAB ou o Octave, sistemas de tempo contínuo em sistemas de tempo discreto. Com isso, você pode fazer todo o projeto do seu controlador digital em tempo discreto. Além de aprender a fazer, você também entendeu por que isso é feito dessa forma. Como eu disse no início do vídeo, essa é apenas uma forma de fazer isso. E se você quer saber como são as outras formas, deixa um comentário que eu te respondo. Se o vídeo foi útil, deixa um like, se inscreve no canal para dar uma força para nós. Um forte abraço e até a semana que vem.